Juízes 16, continuando, meditando sobre a história da vida de Sansão, o Nazireu de Deus. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca, colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente a Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes. E de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu com o pino de tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna forte.
Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que, finalmente, Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito tempo, porém, seu cabelo começou a crescer de novo. Aqui nós vemos, o quanto Sansão zombou com o que era sagrado, com aquilo que Deus deu para ele de precioso, que era o poder, que Deus usava ele para livrar o povo de Deus, o povo judeu, das mãos dos filisteus que os escravizaram por 40 anos. E aqui a gente sempre vê, que Sansão estava sempre se apaixonando por ele passa a noite em Gaza com uma prostituta. Depois de certo tempo, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. E os governantes veem aí a oportunidade de dominá-lo, E por essa história, pelos exemplos de Sansão, a gente vê o que pode acontecer com qualquer um de nós. É quando nós pensamos que estamos seguros, pensamos que estamos bem com Deus, quando na verdade às vezes a gente nem tem mais aquela intimidade com Deus, se acostumou com o normal, de simplesmente dizer: Deus, eu te agradeço, ou então Deus, muito obrigada por isso, Deus, eu estou bem contigo, Hoje em dia virou um chavão todo mundo dizer qualquer coisa que se faz, graças a Deus, foi Deus que me deu, quando muitas vezes Deus nem está naquilo dali, A gente vê muito isso entre o mundo gospel, o mundo famoso que hoje em dia se diz crente, se diz cristão, não, Deus está comigo, onde eu vou, Deus está comigo, e aqui nós vemos a zombaria, o zombar. Sansão zombou de Deus. Eu creio que na maior parte da vida de Sansão, ele zombou do Senhor durante os 25 anos que ele julgou Israel. Deus usou ele porque foi uma promessa que Deus fez aos pais dele, mas ele não soube aproveitar isso, ele não soube usufruir disso como deveria ser um homem a quem Deus escolheu, a quem Deus separou, e que esse exemplo da vida dele, que o mal que Sansão fez sirva de exemplo, está na Bíblia para que a gente conheça e que a gente possa fazer diferente do que Sansão fez na nossa vida aqui, antes que o Senhor nos recolha para a eternidade. E durante a narrativa dessa história, nós vemos algo interessante, que é o mal que nos cerca, O pecado que tão de perto nos rodeia, a tentação,
o diabo o tempo todo que tenta. Então, assim como foi com Sansão, o Senhor, eu lembrei que o Senhor falou lá para Caim, né? O mal, o pecado bate à tua porta. A ti compete dominá-lo. Não é Deus que controla a nossa vida. Isso é um erro, as pessoas dizem, Deus controla a minha vida. Não, eu é que tenho que me colocar nas mãos do Senhor para que Ele faça a vontade dEle na minha vida. Mas Deus não me impede de que eu faça o que eu quiser com a minha vida, sabendo que colheremos os frutos que semeamos no corpo, na nossa carne. Então, eu não fiz isso porque Deus me segurou e não me deixou ir. Não, Deus não tem robô, Deus não tem bonecos, Deus não nos domina, Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus que em nós habita, que deve em nós habitar, né? Devemos buscar ter essa comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. Ele nos aconselha, nos disciplina, nos ensina a seguir o bom caminho. Mas quem decide a minha história de seguir o meu caminho sou eu. Eu que decido se eu amo Bíblia, se eu amo o Senhor, se sou misericordiosa, se faço obras de caridade. Isso Deus não te obriga a fazer, você só faz se você quiser. E você vê isso muito claro na narrativa dessa história dele com Dalila, né? Ela começa a importuná-lo, conta-me teu segredo, ou seja, a importunação de te tirar da presença de Deus. Isso sim vem do inimigo, mas quem decide se vai se entregar ao inimigo, se vai se deixar seduzir e ser levada pelo mau caminho, sou eu. Eu decido, né? Não ponha isso na conta de Deus, porque a Bíblia não me dá respaldo para isto. E aqui nós vemos que ela pergunta a primeira vez, ele mente, e vai na segunda vez, e vai a terceira vez. E ele vai dizendo tudo, aí até quando ele chega no cabelo, ele já está falando no tear, né, na amarrar as 7 tranças. Ela já sentiu que estava perto de descobrir o segredo dele, né? Ela já sentiu que ela estava dominando a vida de Sansão, até que ele realmente, a Bíblia diz, né, que ela importunou tanto ele, né? Ela importunava ele de dia, ela consumia o juízo dele, que chega um momento que ele não aguenta, né? Ele não aguenta a pressão e ele acaba contando os seus segredos, coisas que muitas vezes a gente vê que tem coisas que é só de você e do Senhor, e nós abrimos a boca e contamos as nossas intimidades com Deus, quando Deus não nos deu permissão para falar. Mas o que me incomoda aqui na história de Sansão é que ele zombou de Deus, ele zombou da graça, da misericórdia, né? E Deus é tão bom que a gente vai ver lá na frente que Deus ainda teve misericórdia da vida dele. No versículo 15 do capítulo 16, né? Lá está ela. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Aí ele conta, né, que o segredo, ele era nazireu de Deus, nunca havia passado uma navalha na cabeça dele. Ele foi consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. E pelos outros áudios que eu gravei, vocês veem o quanto ele fazia as coisas erradas, foi querer casar com uma mulher que não era do povo dele, né, como o costume judeu.
pegou em cadáver, comeu mel, pegou no cadáver de novo, na queixada da jumenta, e todas as coisas aqui lá atrás ele fala que ele não contou a seus pais, ou seja, não tinha aquela intimidade com a família, né? O quanto a família é importante. Hoje as famílias estão todas destituídas, cada um faz o que quer, não existe mais aquela união entre pais e filhos. Isso é muito triste, essa história nos traz muita revelação, a história de Sansão para os dias de hoje, para a nossa vida. Então ele diz aqui, né? Finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Olha a intimidade, gente. A intimidade com qualquer pessoa, né? Com quem nós andamos tendo intimidade, com pessoas que falam a mesma língua que nós falamos, com pessoas que falam do Senhor, falam da palavra, conversam sobre aquelas coisas que Deus vai revelando ao seu espírito, com quem você pode falar, né? Tem maturidade, ou você tem intimidade com qualquer pessoa que fala palavrões, que vai para qualquer lugar, que te conduz ao mau caminho, que te tira da presença do Senhor. E é muito interessante aqui quando diz, né, que finalmente ele lhe contou o segredo. No versículo 19, Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, olha só o pensar, que estamos bem com Deus, pensar que seremos tidos como especiais na presença do Senhor, que somos filhos que têm intimidade com seu pai. Sansão pensou, né? Ele não sabia que o Senhor já havia se apartado dele. É muito triste, né? Quando ele diz assim aqui, ó. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Ai, que tristeza quando eu li essa história, quando eu conheci a vida de Sansão, eu tinha uns 12 anos de idade, eu nunca esqueci essa cena. Furaram os seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Quantas vezes nós pensamos, né, que nada do que nós fazemos nos afasta da presença de Deus ou entristece a Deus, porque Deus é misericordioso, porque Deus é amor. É só no que a gente se apega. Deus é amor e Ele me ama. Nós nos esquecemos que Deus é um justo juiz. Deus está sentado sobre um trono de justiça e se inclina para ver o que os homens estão fazendo sobre a terra.